Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus, mais uma mensagenzinha de Deus ao seu coração, que se encontra lá em Jeremias 33, o encontro de Esaú e Jacó. Esse é o encontro a qual você não pode perder a leiturinha dessa palavra, amém? Que Deus abençoe e abra sua mente e seu coração. E levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o. E choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram-se as servas a ele e os seus filhos e inclinaram-se. E chegou também a Leia com seus filhos e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse-lhe Esaú: De que te serves todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não se agora tenho achado graças a teus olhos. Peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. E tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha benção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tenho dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhamos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor, sabes que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas e leites. Se as afadigaram, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante das faces do seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que cheguem a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que isso basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tomou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabana para o seu gado.
Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Glorificado seja Deus. Jacó chega a Sinque e levanta um altar. E chegou Jacó, salvo a cidade de Sinque, que está na terra de Canaã. Quando vinha de Padã Arã e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estenderá a sua tenda da mão dos filhos de Amon, pai de Sinque, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Glorificado seja Deus para todo o sempre. Amém. Glorificado seja o Deus da terra, do céu e de todos os mares. Glorificado seja o Deus da nação, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, e cuja honra e a glória é toda dele. Nesse dia que se chama hoje, eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso, que Deus cuida de cada um conforme a sua vontade. Aqui no versículo 4, a palavra vai dizer, então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Glorificado seja Deus. Meus amados, essa mensagem já vem falando, Jacó temia que Esaú não o aceitasse, mas de repente o Esaú correu, abraçou e o beijou e choraram ambos juntos. Para você ver o quanto Deus trabalha na vida do ser humano. Tinham saído brigados um para com o outro. E de repente, ao voltar, Esaú, ao invés de se irritar com seu irmão, abraçou e recebeu. Oh, aleluia, glória a Deus. Assim existisse mais amor entre a humanidade, assim a humanidade se perdoasse, como na palavra aqui, Esaú, com raiva de Jacó saiu das terras de seu pai e de seu irmão. Daí, de repente, ao passar mais de 20 anos, volta Jacó com filhos, servas, gado, uma família completa. E aqui nós vemos nesse ponto referente a esta mensagem, ao versículo 4. Deus tinha lidado com Esaú e posto dentro dele o desejo de reconciliar-se com seu irmão. A atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Porque Jacó tinha orado para que o seu irmão o recebesse em paz, para que o seu irmão lhe aceitasse. Quantos de nós temos problema entre irmãos, entre irmãs, entre pai, entre mães, entre amigos, entre vizinhos, entre companheiros de trabalho? E por que não nós amar uns aos outros como Jesus nos amou? Isso aqui traz para mim e traz para você a certeza de que o amor de Deus permanece quando nós damos lugar a Ele. O que eu quero dizer é que se as nações hoje apaziguassem, seria uma bênção. Mas será que haveria paz mesmo assim? Será que o inimigo aceitaria a paz? Hoje, no mundo em que nos encontramos, onde as guerras, as drogas, as prostituições, a ambição, a discórdia, a desordem, o avanço da tecnologia,
E se o mundo parasse hoje, se hoje faltasse energia no mundo, hoje seria um caos. Nós vemos aí, quando falta energia um dia, a perca que tem no Brasil. Imagina no mundo inteiro, hoje, se faltasse energia por um dia, a perca seria grande. Mas a energia, ela traz evolução para o nosso mundo, para o nosso país. Se a humanidade usasse de amor, de harmonia e perdoasse uns aos outros, como Esaú perdoou a Jacó e recebeu em sua casa. Se houvesse paz entre as famílias, entre marido e esposa e marido, entre pais e filhos, entre mães e filhas, entre avós e avós, entre irmãos e irmãs, entre companheiros de trabalho e companheiras de trabalho. Se houvesse uma paz para que a humanidade sentisse verdadeiramente acolhida um pelos outros, porque o que nós vemos é desordem, é discórdia. E aqui, quando Esaú vê a Jacó, corre, abraça, beija e chora ambos os dois juntos. A alegria de um irmão revê o outro. Se nesse dia Deus tocasse no coração de toda a humanidade, irmãos brigado com irmãos, pai com filhos, filhos com pais, e tocasse no coração de alguém e houvesse a paz que houve ali entre Esaú e Jacó, a partir daquele reencontro. Glorificado seja Deus, meus amados. Glorificado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu sei que é difícil a convivência entre pai e mães, entre irmãos e irmãs, entre amigos e amigos, entre vizinhos, entre companheiros de trabalho. Há uma separação aos olhos do homem que o inimigo quer tirar essa paz entre irmãos e irmãs, entre pais e mães, entre filhos e filhas, entre a família. O inimigo, ele já perdeu a batalha dele. Então, qual que é o trabalho do inimigo? É destruir o mais importante, as famílias. Porque quando você se separa da sua família, vai criar ali um vínculo doloroso naquela família, o ódio. O inimigo tenta colocar ódio onde era para existir amor, onde era para existir paz, harmonia. E aqui, toda aquela separação, todo aquele tempo serviu para que Esaú sentisse saudade, para que Jacó sentisse saudade e sentisse também o desejo de retornar à casa do seu pai, do seu irmão, às suas terras, à sua terra natal. Eu moro em uma cidade distante dos meus familiares. Tem irmão meu que eu não vejo há muitos anos. E eu oro todos os dias para que haja paz dentro do coração de cada um, para que Deus abençoe a todos eles. Para que Deus em Cristo Jesus possa abençoar e possa perdoar a mim, perdoar a eles, possa abençoar a eles, a vida deles, e que um dia nós possamos nos reencontrar. E que Deus possa nos abençoar poderosamente, como o Senhor abençoou aqui o encontro de Jacó e Esaú. Maravilhoso. Vou repetir aqui esse ponto referente ao versículo 4. Deus tinha lidado com Esaú e posto dentro dele o desejo de reconciliar-se com seu irmão. A atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Pois Jacó tinha orado ali, tinha pedido que
Deus abrandasse o coração do seu irmão e que ele a recebesse. E o encontro foi maravilhoso, foi jubiloso. Jacó, ao ver o seu irmão, correu, o abraçou e o beijou. Que haja mais Jacóis e que haja mais Esaú. Porque o mundo já é do maligno. Mas aqueles a quem Deus escolheu, esses ainda existe amor dentro do coração para perdoar, para amar e para reconciliar-se e para abraçar aqueles que se encontram distantes um dos outros. Quantas famílias tem destruído aí? Porque um irmão escolheu seguir, vamos dizer, um filho pródigo, né? Resolveu seguir a sua vida, ou por discórdia, ou por álcool, por droga. Quantas famílias têm separada pelo álcool e pela droga? Quantas famílias o inimigo tem destruído através do álcool e da droga? Mas aqui está o exemplo de Esaú, quando Jacó decide voltar à sua terra natal e à casa do seu irmão, do seu pai. Ele correu, abraçou, beijou. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, e se tiver alguma mágoa entre pais e mães, entre irmãos e irmãos, entre amigos e amigas, entre avós e avós, se tiver desunião dentro da sua casa, reconcilie enquanto ainda pode. Para que amanhã não esteja nas redes sociais chorando e dizendo: meu irmão era uma pessoa boa, meu pai era uma pessoa boa, minha mãe era uma pessoa boa, meu tio era uma pessoa boa, meu avô era uma pessoa boa, minha avó é uma pessoa boa, minha tia. Porque é assim que muitos fazem. Se distanciam e de repentemente no dia que um parte, aí vai lá nas redes sociais chorar e se arrepender. Mas nós devemos se arrepender enquanto estamos vivos. É misto que nós vá lá e se aconselhe com aquelas pessoas que estão distantes de nós. Quantas pessoas estão distantes? Quantas pessoas nós temos vontade de revê-la, de abraçá-la, de beijá-la e dizer: eu te amo? Durante o tempo a qual nós estamos aqui na terra, ainda dá tempo. Ainda há tempo. Mas corra rápido e se aconselhe. Como Jesus lhe aceitou, como Jesus me aceitou, eu devo me reconciliar, nós devemos se reconciliar uns para com os outros. Porque nós só entramos no reino dos céus se aprender a perdoar uns aos outros. Se nós não perdoar, nós não seremos perdoados. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, nos proteger, nos fortalecer e trazer mais amor para os nossos corações. Pai querido, Pai amado, graças te dou por essa mensagem, graças te dou por essa palavra, graças te dou pela bênção recebida no dia de hoje. Essa palavra é uma bênção para mim. Essa palavra foi diretamente para mim. Eu estava precisando ler essa mensagem, eu estava precisando ouvir a história de Jacó e de Esaú e o seu reconciliamento, amém? Pai, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega na minha vizinhança, abençoa todos os meus vizinhos, meu Pai. Abençoa de frente, de lado, de todos os lados. Abençoa os meus vizinhos. Abençoa as pessoas dessa rua, dessa cidade, deste bairro, do estado do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Refreia, Pai, a violência. Ainda há esperança para a árvore cortada. O inimigo não pode vencer. Dê lugar a Deus, porque Ele conta comigo e com você para levar a mensagem dele por todo o mundo. E para que todo aquele que se arrepender, crer, for batizado, seja salvo. Ele e a sua família, amém? Que Deus possa nos abençoar, nos proteger e nos dar sabedoria. Amém?